Olá, graça e paz. Eu queria compartilhar com vocês hoje dois textos da palavra que têm falado muito no meu coração nesses dias. Um texto se encontra lá em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, e diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E eles, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O outro texto que tem falado muito ao meu coração é um texto que continua em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 45, e que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia as multidões. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Eu fiquei pensando nesses dois textos, e o que me ocorreu é que nós estamos vivendo em um tempo em que parece que ao nosso redor existe uma grande tempestade. Parece que ao nosso redor o mar está revolto. A gente se sente como se estivesse afundando no mar. E aí eu vejo duas passagens, uma em que Jesus está no barco com os discípulos e dorme em meio à tempestade. Ele é acordado, os discípulos lembram ele de que está numa tempestade, que porque ele está dormindo, e o Senhor se levanta, repreende o vento, ordena que o mar se acalme e tudo se faz tranquilo. O Senhor acaba com aquela tempestade e traz uma lição ao coração dos discípulos. Não sejam tímidos, confiem, creiam. E eles se questionam quem era Jesus que poderia fazer isso, que até poderia acalmar o mar revolto. O Senhor acalmou aquele mar. O Senhor mostrou para eles que eles precisavam ter fé. Na outra passagem, Jesus fica com a multidão enquanto os discípulos saem no barco. Em determinado momento da madrugada, Jesus se encontra com eles andando por sobre as águas. Em um outro texto, a palavra do Senhor diz que Pedro é convidado a andar sobre as águas. Pedro é chamado a andar por sobre as águas. E Pedro então aceita o convite de Jesus, vence os seus temores e as suas limitações e põe os pés nas águas. E ele caminha em direção ao Senhor. É bem verdade que em determinado momento, ele olhando para a tempestade, e olhando para o mar revolto, ele então começa a afundar. Mas Jesus o segura pela mão e o ergue novamente e diz para ele e para todos: tenham coragem, sou eu. O que ficou para o meu coração é que em alguns momentos o Senhor vai acalmar a tempestade ao nosso redor, como no primeiro texto, com os discípulos e Jesus no barco dormindo. Ele vai se levantar e acalmar a tempestade, porque o Senhor continua no controle. Mas em alguns momentos da nossa vida, o Senhor vai nos ensinar a andar por sobre as águas, a andar por sobre os problemas, andar por sobre as dificuldades. Em que momento você está? Em que momento nós estamos? No momento em que o Senhor acalma a tempestade, Ele muda as circunstâncias ao nosso redor, Ele desfaz o medo,
ou nós estamos no momento em que o Senhor nos convida a andar sobre os nossos problemas, a caminhar por sobre as águas. Nos dois momentos, Jesus está conosco. Em que momento você está? Você precisa que o Senhor mude as circunstâncias? Ou você precisa que o Senhor te dê a habilidade para andar por sobre as águas? O que importa é que Jesus está no controle e Ele está conosco, nos ajudando a passar por essa tempestade que nós estamos vivendo. Deus te abençoe.